Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. Plenárias está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 16 e 17 de outubro de 2019. Oi, Karina. Olá, William. Julgamento sobre a anistia a ex-cabos da Aeronáutica foi concluído, mas nós temos pelo menos dois temas bem importantes que ainda voltam aqui para o Supremo, né? Exatamente. As resoluções do TSE que discutem, que possibilitam a aplicação de suspensão automática de registro de partidos políticos estaduais, na verdade, de órgãos partidários estaduais ou municipais, quando tiverem as suas contas tidas como não prestadas pela decisão judicial eleitoral, é um dos temas que deve voltar ao plenário em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. O julgamento foi iniciado na semana passada com o voto do ministro Gilmar Mendes e foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, que votou nessa semana, acompanhando o ministro Gilmar Mendes, para dizer que não há inconstitucionalidade nos dispositivos atacados de 3 resoluções do TSE e que tratam dessa suspensão do registro desses órgãos partidários estaduais ou municipais, mas entenderam que essa suspensão ela não pode ser automática, devendo ser respeitado o esgotamento das vias recursais, que é o chamado trânsito em julgado, e em procedimento próprio de prestação de contas que já está previsto na lei dos partidos políticos. O ministro Edson Fachin votou essa semana também, na sessão de quarta-feira, abriu a divergência, entendendo que não havia qualquer tipo de inconstitucionalidade nos dispositivos questionados nas 3 resoluções do TSE e julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Mas, como eu disse, esse tema deve retornar com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, ainda para tratar sobre esse tema. E um segundo tema, bastante comentado e agitado durante algum tempo aqui no Supremo Tribunal Federal e é muito aguardado o julgamento de 3 ações declaratórias de constitucionalidade em que se busca confirmar a constitucionalidade de um dispositivo do Código de Processo Penal que prevê a possibilidade de prisão de uma pessoa que for condenada por um delito apenas depois também do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, após o esgotamento das vias recursais, salvo se houver alguma situação que justifique uma prisão cautelar, uma prisão preventiva. Esse é o pedido feito nas ações declaratórias de constitucionalidade, em que vai de encontro com a orientação do Supremo Tribunal Federal, que hoje prevalece, que é a possibilidade de início da execução provisória da pena após a sentença de primeiro grau ser confirmada em segunda instância, dando início, portanto, a essa execução de acordo com o entendimento do Supremo de que o trânsito em julgado nesses casos se dá a partir da decisão que confirma, da decisão de segunda instância que confirma a pena aplicada pela primeira instância, porque já não se poderia mais discutir fatos e nem provas. Esse foi o entendimento que acabou formando uma maioria aqui no Supremo Tribunal Federal em 2016, a partir do voto do ministro já falecido Teori Zavascki, e que vem predominando. O argumento principal trazido nessas ADCs é uma controvérsia judicial relevante, entendendo que os juízes de todo o Brasil vêm definindo essas prisões provisórias de forma aleatória, já que essa decisão do Supremo ou essa orientação do Supremo não se trata de uma decisão vinculante, de caráter vinculante, posto que foi definida em sede de habeas corpus. E nessas ações de controle concentrado de constitucionalidade, o que se busca é efetivamente o posicionamento do Supremo acerca da interpretação do chamado princípio da inocência ou da não culpabilidade e da ampla defesa. Julgamento iniciado essa semana, mas já com encontro marcado para a próxima semana, na sessão extraordinária marcada para quarta-feira, às 9h30 da manhã. Tá bom. Vamos conferir então o dia a dia. Na sessão da última quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento sobre a anulação de anistias concedidas a ex-cabos da Aeronáutica. Ao desempatar o julgamento, o ministro Luiz Fux disse que a dispensa dos ex-cabos não tem relação com perseguição política e, por isso, o governo pode rever esses benefícios, mesmo que o prazo de 5 anos para anular atos administrativos tenha sido ultrapassado.
O que houve com a saída desses cabos foi uma reestruturação funcional da carreira. Então, esses processos de revisão, eles vão demonstrar quais foram os casos em que incidiu naturalmente a reestruturação da carreira e quais foram os casos em que houve efetivamente, digamos assim, uma perseguição política. Agora, o que é que pretendem as partes? Utilizar, no meu modo de ver, de algo que hoje em dia já está começando a ser litigado, que é do argumento da decadência para não enfrentar a questão de fundo. Então, veja o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, teve uma atitude de mitigação desses instrumentos que criam um subterfúgio para que não se analise a questão de mérito. Não pode rever porque houve a decadência. Não, vamos rever para verificar se foi legítima essa anistia, porque isso gera, evidentemente, digamos assim, despesas para os cofres públicos. Então, o que não se quer é rever, no indício de que se sabe que muitas anistias foram concedidas ao arrepio da Constituição Federal. Foi essa a conclusão que eu cheguei analisando todos os votos dos eminentes pares. Com o julgamento concluído por maioria de 6 votos, agora cerca de 2.500 anistias podem passar por revisão e ser anuladas. A decisão também resolve ações semelhantes que aguardavam a manifestação do Supremo. O plenário também retomou a discussão sobre se resoluções do Tribunal Superior Eleitoral podem suspender o registro de partidos políticos quando a Justiça julga essas contas como não prestadas. O ministro Alexandre de Moraes, que tinha pedido vista, votou contra as normas do TSE e destacou que esses casos deveriam ter ação própria. A lei estabelece sanções. O dinheiro público deve ser fiscalizado, a lei estabelece sanções, inclusive sanções financeiras, cessa o recebimento do dinheiro público e multa, ou seja, há sanções, se não as melhores, mas há sanções, não se ficará impune. A sanção a sanção aqui prevista pelo TSE que autoriza, do ponto de vista infralegal, normativo do TSE, no caso de incidência por omissão do órgão partidário regional ou municipal, do cancelamento do registro civil e do estatuto do partido, não guarda aqui, ao meu ver, com devido respeito, como disse, às posições em contrário, não guarda obediência ao princípio da reserva legal. A sanção dessa natureza não poderá ser aplicada nos termos como estabelece a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, em razão, inclusive, das já assinaladas alterações legislativas que, por uma opção do Congresso Nacional, visaram afastar essa possibilidade. Já o ministro Edson Fachin disse que a prestação de contas é um dever constitucional dos partidos. E se isso não ocorre, o TSE pode suspender o registro, como prevê as resoluções questionadas. Não prestar contas é muito mais grave do que ter contas não aprovadas. A situação do descumprimento do dever de prestar contas não é irreversível, de modo que o pleno funcionamento dos órgãos partidários, como apenas haverá suspensão, a retomada depende de sua própria diligência, o que é de todo essa retomada viabilizada pela própria resolução 23.547 na forma de seu artigo 59. Portanto, peço vênia aos eminentes ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes para divergir dos sempre acutíssimos votos de suas excelências e apresentar, portanto, de modo diverso, a conclusão pelo julgamento improcedente do pedido. Como voto. O julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Karina, ainda falando sobre o caso dos cabos, que foi o início dessa matéria aí, então o prazo de 5 anos para a administração pública anular atos inconstitucionais não vale? Essa foi a decisão do Supremo por maioria e uma maioria apertada, já que na semana passada o julgamento tinha finalizado como empatado, 5 ministros votando com o ministro Dias Toffoli, no sentido de afastar esse prazo de 5 anos para a administração rever os atos
quando os ministros entenderam que ele seria inconstitucional, e outros 5 ministros, junto com a divergência, no sentido de que o prazo decadencial de 5 anos deveria prevalecer, devendo então ser mantida a decisão do STJ, que vinha sendo questionada aqui nesse recurso extraordinário. Na sessão dessa semana, o ministro Luiz Fux, que estava ausente justificadamente na semana passada, acabou proferindo o seu voto, acompanhando aqueles 5 votos que já estavam com o ministro relator, o ministro presidente Dias Toffoli, no sentido de que, se os atos administrativos forem considerados absolutamente inconstitucionais, como nesse caso, não há que se falar nesse prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei do Processo Administrativo. A administração pública, ela pode rever esses atos e anulá-los sem a observância desse prazo. Foi essa a decisão que foi tomada, como eu disse, por uma maioria apertada, 6 votos a 5, para afastar esse prazo decadencial em situações envolvendo atos absolutamente inconstitucionais. Para os ministros que acabou formando essa maioria, o entendimento é no sentido de que os cabos, eles não foram alvo de um ato de exceção. A portaria de 1964, que limitou o prazo de 8 anos para que eles pudessem permanecer no serviço da aeronáutica sem que concurso tivessem prestados, não seria um ato de exceção e a sua saída da aeronáutica não comportaria uma perseguição político-ideológica a justificar a concessão de anistia prevista lá no ato das disposições constitucionais transitórias. Então, esses valores que eles vinham recebendo em razão da anistia concedida foi considerado inconstitucional, porque faltava o requisito da perseguição política para que eles fossem beneficiados. Mas os ministros definiram também que aqueles valores que já haviam sido recebidos de boa-fé, a União não tem o direito de cobrar de volta, né? Então, essa foi a decisão, prazo de 5 anos afastados em atos administrativos inconstitucionais. Sim, agora a sessão mais esperada foi a de quinta-feira, com o julgamento das ações sobre a prisão na segunda instância. Vamos entender melhor o que dizem essas ações na reportagem de Evne Araújo. Nas ações, a Ordem dos Advogados do Brasil e os partidos PCdoB e Patriota alegam que as prisões devem ocorrer somente quando todas as possibilidades de recurso na Justiça se esgotarem. A decisão deve definir o posicionamento final do Supremo Tribunal Federal. No atual entendimento da Corte, a pessoa condenada em segunda instância deve ficar presa enquanto aguarda o julgamento de novos recursos. O processo ainda pode ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo STF. Cabe a ambos apenas avaliar se as sentenças anteriores violam a legislação federal ou a Constituição. Esta é a 4ª vez que o Supremo julga o tema. Em todos os casos, a análise ocorreu nas turmas. Antes do início da sessão, os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux falaram sobre a expectativa para o julgamento. A jurisprudência até então, ela segue os padrões internacionais no sentido de que é possível a execução provisória da decisão depois da condenação em segunda instância. Quer dizer, essa decisão ela tem também o condão de gerar um desincentivo para a criminalidade. Nos países onde a justiça é muito célere, até pode se cogitar do trânsito julgado nesses países, mas no Brasil as decisões demoram muito para se solidificar e se tornarem imutáveis. De sorte que eu considero realmente um retrocesso se essa jurisprudência for modificada. E nós precisamos ter consciência de que não ingressaremos no clube dos países desenvolvidos sem o enfrentamento com determinação da corrupção. Ninguém respeita um país em que os agentes públicos se consideram sócios do país, sócios do Brasil, e têm participação indevida em todas as obras públicas, nos empréstimos, nos financiamentos, nas desonerações. Essa cultura que naturalizou as coisas erradas precisa ser enfrentada. O mundo nos vê como um paraíso de corruptos. O Plenárias vai para um rápido intervalo, voltamos já.
Plenárias está de volta. Vamos agora para o julgamento da quinta-feira, prisão em segunda instância. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, marcou para a próxima quarta-feira uma sessão extraordinária para dar continuidade ao julgamento. Existe uma ordem para as sustentações. Veja o roteiro completo. O julgamento começa com a leitura de um resumo do processo pelo relator ministro Marco Aurélio. São 17 páginas que contam o que vai ser votado. Em seguida, o plenário ouve as partes do processo. A Ordem dos Advogados do Brasil e os partidos PCdoB e Patriota, que as prisões só ocorram após esgotadas todas as fases de recurso no Judiciário. Procuradoria-Geral da República e Advocacia-Geral da União também se manifestam. Depois é a vez dos amigos da Corte, entidades que têm interesse no tema. 10 delas vão falar aos ministros. As defensorias públicas do Rio de Janeiro, de São Paulo e da União, o Instituto e a Associação Brasileira de Ciências Criminais, os Institutos Ibero-Americano de Direito Público, dos Advogados de São Paulo, de Garantias Penais, dos Advogados Brasileiros e a Conectas Direitos Humanos. Só após essas manifestações vota o relator e os ministros pela ordem, começando pelo mais novo da casa, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente do Supremo, Dias Toffoli. Agora sim vamos mostrar o início do julgamento sobre as ações que discutem a partir de quando condenados podem ser presos. O julgamento começou nesta última quinta-feira e segue na semana que vem, na sessão de quarta-feira pela manhã. O julgamento começou com a leitura do histórico das ações pelo relator ministro Marco Aurélio. Não posso me furtar à feitura de um relatório circunstanciado ante a importância ímpar da matéria, porque em jogo para mim a ordem jurídica. Um relatório circunstanciado abrangendo as 3 ações mencionadas por Vossa Excelência, a declaratória de constitucionalidade 43, a declaratória de constitucionalidade 44 e a declaratória de constitucionalidade 54. Adoto como relatório as informações prestadas pelo assessor Eduardo Ubaldo Barbosa. O Partido Ecológico Nacional, PEN, ajuizou a ação declaratória de constitucionalidade com pedido de liminar, buscando seja assentada a harmonia. E sabemos que a declaratória é a ação de mão dupla. Tanto podemos chegar à constitucionalidade como à inconstitucionalidade. Com a Constituição Federal, do artigo 283 do Código de Processo Penal, eis o teor do dispositivo. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso de investigação do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Os advogados dos partidos Comunista do Brasil, Ecológico Nacional, atual Patriota e da Ordem dos Advogados do Brasil criticaram a prisão imediata após condenação em segunda instância. Argumentaram que a Constituição e o Código de Processo Penal indicam que a pessoa só pode ser presa depois de esgotados todos os recursos contra a condenação. Precisamos que haja uma decisão, um marco regulatório a estabelecer, uma segurança jurídica. É isso que sempre o partido buscou possibilitar com esse debate que se ampliou e, graças a Deus, com a participação de uma parte importante da sociedade brasileira. Entende a Ordem dos Advogados do Brasil que, em nome da força normativa da Constituição, em nome da afirmação histórica das garantias individuais, a ação declaratória número 44 deve ser julgada procedente. Há que respeitar a Constituição. E a expressão trânsito julgado não foi colocada lá por acaso, senhor presidente. Ela tem uma lógica sistêmica, ela tem uma lógica axiológica.
Essa lógica é que esta Constituição cidadã garante, acima de tudo e de todos, a dignidade da pessoa humana e a liberdade. Também falaram advogados que representam a Defensoria Pública e entidades da sociedade civil. O que eu disse para a imprensa? A imprensa que aplaudia porque queria ver 15 ou 20 pessoas poderosas serem presas. Disse o seguinte: estão flexibilizando um preceito constitucional, uma cláusula pétrea. Amanhã vocês vão ter que aplaudir quando for flexibilizado a livre manifestação do pensamento. A propriedade privada, essa dificilmente será flexibilizada. Mas outros tantos direitos constitucionais do mesmo patamar constitucional. Nós não queremos muito não, excelências. Nós queremos que se cumpra a Constituição. O argumento, por vezes trazido na presente discussão, de que a questão versada diz respeito a ricos ou pessoas influentes da República, porque, afinal de contas, os pobres já respondem a processo presos em preventivas e prisões cautelares, e inverte com todas as vênias a lógica de interpretação dos direitos e garantias fundamentais afirmada e reafirmada por reiteradas vezes pelo plenário dessa Corte. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, aproveitou a sessão para dizer que o julgamento das 3 ações não se refere a nenhuma situação particular e que o papel da Corte é defender a Constituição. Que fique bem claro que esse julgamento, que as presentes ações e o presente julgamento não se referem a nenhuma situação particular. Estamos diante de ações abstratas de controle de constitucionalidade. O objetivo é, dada a provocação que vem, porque o judiciário não age de motu próprio, não age de ofício, através de legitimados para a ação, dar o alcance efetivo e a interpretação a um dos direitos e garantias individuais previstos em nossa Constituição Federal. Também elogiou o trabalho do relator do caso, ministro Marco Aurélio. Não posso deixar de cumprimentar e registrar o relatório do ministro Marco Aurélio, um relatório circunstanciado, aprofundado, e no qual Sua Excelência registrou aquilo que deveria registrar. Mas digo, com toda a admiração que isso aumenta, que o fez com devido respeito, que isso aumenta a minha admiração por Vossa Excelência. Muito obrigado. O julgamento das ações sobre a prisão após condenação em segunda instância volta aqui ao plenário na próxima quarta-feira, a partir das 9h30 da manhã. Ficaram pendentes as sustentações orais de 2 advogados e as manifestações da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República. A expectativa é que o ministro Marco Aurélio vote na sequência. Karina, agora essa decisão do Supremo tem um efeito vinculante, não é? O que isso significa? Exatamente. Até então, a decisão que prevalece hoje no Supremo, com essa possibilidade de execução provisória da pena, de início de cumprimento da pena, a partir da confirmação em segunda instância da sentença penal condenatória, foi proferida em sede de habeas corpus. Uma decisão que não vincula os juízes de todo o Brasil, ou seja, não obriga que os juízes de todo o Brasil deem essa mesma interpretação ao chamado princípio da inocência previsto no artigo 5º da Constituição. Com essas ações declaratórias de constitucionalidade, que a gente chama de controle concentrado de constitucionalidade, a própria Constituição determina que a decisão proferida nesse tipo de ação tem eficácia vinculante erga omnes, ou seja, todo o Poder Judiciário deverá seguir a orientação que agora o Supremo poderá dar nessas ações. E caso violada a decisão do Supremo, é cabível uma reclamação aqui mesmo na Suprema Corte para dizer, olha, o juiz lá da comarca, da cidadezinha, do estado tal, não está cumprindo a decisão do Supremo, e o Supremo, para garantir a autoridade da sua decisão, pode decidir a favor, mantendo, então, qual foi a decisão. Mas essa decisão a gente ainda vai ter que aguardar, porque, como a gente disse, tem encontro marcado já na próxima semana, a partir das 9h30 da manhã, na quarta-feira pela manhã, com sessão plenária extraordinária confirmada. E também encontro marcado no final de semana com plenárias. Além das sessões plenárias que a gente se encontra, e o jornal durante a semana. Exatamente, ainda tem os jornais. Obrigado pela sua companhia. Continue com a gente aqui na TV Justiça.